Então, pessoal, esse aqui é o primeiro exercício que a gente vai fazer e consiste em calcular a derivada e a integral dessas duas funções aqui, sendo elas v de t igual a 1 e v de t igual a t. E o que é que eu pedi aqui, né? Calcular a derivada integral e desenhe o gráfico das funções, né? Botei esse O aqui porque eu quero que faça os dois, né? O gráfico da derivada, o gráfico da integral. O gráfico da derivada e o gráfico da integral. E daí a gente vai entender melhor como é que isso se relaciona, né? Ou seja, calcular a taxa de variação e a área embaixo de um gráfico que a gente vai comparar ali. E no final a gente vai ver que bate, né, com tudo que a gente fez anteriormente. Então vamos lá, como é que a gente viu o cálculo da derivada? Vamos começar pela mais fácil, né, que é essa função constante, né? V de t igual a 1. A gente viu que, resumidamente, a derivada é o limite, como ΔT tendendo a zero, né? De que? Delta V de t sobre ΔT. Então, a gente fazendo esse limite, a gente já calcula a derivada. Beleza. Como é que ficaria a derivada aqui? A gente pega um ponto, né? Seja esse ponto aqui e um outro ponto qualquer, e a gente vai ver a diferença de altura entre esses pontos. Mas observe, a diferença de altura de 1 segundo para 2 segundos, né? A gente tem 0 também, ou de 0 a 1, é mínima, ou seja, não existe, né? Porque é uma função constante, a gente não tem variação de altura desses pontos, né? Então aqui a gente não consegue pôr um triângulo. Então a gente sempre vai notar que a altura vai ser igual ali, né? Ou seja, a gente vai ter, nesse caso, v de t menos v de t, ou seja, vai ser sempre igual sobre o que? ΔT. E fazendo esse limite, né, por mais que eu aproxime, eu não vou ter nenhum triângulo para aproximar da perfeição, nem nada assim. E como a altura é sempre igual, quando a gente subtrai coisas iguais, né, uma coisa menos ela mesma, isso tudo aqui vai a zero. E essa diferença, né, ΔT sempre vai existir. Então, zero dividido por qualquer coisa, né, 0 por dt, sempre será igual a zero. Então a gente já conclui que a derivada de uma função constante, né, que não varia nada, é sempre igual a zero, beleza? E a integral, como é que vai ficar? A gente viu que a integral de uma função, né, nesse caso a integral de v de t dt, isso aqui equivale a gente achar a função área, né, e a derivada dela com relação ao tempo é igual à própria v de t, certo? E nesse caso aqui, como é que a gente vai fazer, né? Olhando diretamente para a área. Se eu tenho aqui uma altura constante, eu percebo que daqui até aqui eu tenho um quadrado, né? Ou seja, isso aqui é 1 metro quadrado. Se eu coloco aqui 2 segundos, eu vou ter 2 metros quadrados, né? Aqui 3 segundos, eu vou ter 3 vezes 1, 3 metros quadrados, certo? Então, como é que ficaria aí? Ficaria apenas v de t dando a minha altura, certo? E o tempo dando a base aqui, né? Então ficaria assim, só que v de t ele é constante, ele sempre é igual a 1. Então isso aqui seria igual a 1 multiplicado por t. Eu posso deixar t subtendido, né? Então isso aqui é só t. Então a integral de v de t dt será igual a mesma coisa que a altura multiplicada pela base, né? E a gente viu que a área aqui em metros quadrados, né? No caso, se a altura for em metros, será igual ao tempo, né? Então é 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 3 segundos, 3 metros quadrados. Então aqui eu tenho a derivada, né, e a integral. E essa aqui é a nossa função constante. Então, observem essa relação. Agora a gente vai fazer com a questão número 2, né? Questão não, né? Com a segunda função aqui, né? Como é que ficaria a derivada dessa aqui? Então, de novo, né, a gente viu que seria o limite
com ΔT tendendo a zero. Só que é o seguinte, agora a gente tem diferença de altura entre pontos, né?